Faz as Contas. Oferecimento GetNet. Maquininha com aluguel zero. Acesse getnet.com.br. Tamo junto. E Avenue Banking. Sua vida financeira global e em dólar. Saiba mais em avenue.us. Faz as Contas, um papo descomplicado sobre os cuidados com o seu dinheiro. Tá começando mais um Faz as Contas. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. E esse episódio, aquelas, né, é especial. Especial, na verdade, jornalista falaria que é factual. Isso. E eu vou falar que é extraordinário, né? Porque nós temos muitas coisas acontecendo por aí. Bastante coisa. E coisas que afetam diretamente o nosso dinheiro. E não só o nosso, né? A economia global num todo. Então hoje a gente vai fazer esse podcast super especial para você entender, né? O que tá rolando ali. Rússia, Ucrânia e o que o nosso dinheiro tem a ver com isso, como ele vai ser afetado, para você entender exatamente como é que essa macroeconomia funciona num momento desse delicado, né? Se você deve se preocupar ou não. Acho Perfeito. Que essa é a pergunta, né? A gente adora falar sobre os casos externos, mas afeta de uma certa forma, mas vamos falar como afeta em cada sentido. Diretamente, então já começa aí. Não, pera, antes de contar, passa suas redes sociais. Vamos lá, @BruAleman e Faz as Contas Podcast, que é o @oficial aqui desse podcast. Eu sei que vocês amam, entendeu? Eu vejo ali, cada um que tá escutando. E cresce mais a cada dia. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Não é? Então vamos lá, Bru, traz pra gente o que a gente precisa saber sobre Rússia e Ucrânia. Então, o que a gente precisa saber é que, na verdade, não é uma coisa que está acontecendo de hoje, tá? Não é uma coisa que, nossa senhora, isso aconteceu do dia pra noite, não. São 30 anos de conflito em relação a isso. E a gente tem algumas questões geopolíticas, principalmente porque a Ucrânia, dentro da Ucrânia, é uma base sede, seria base sede, eu não vou lembrar a palavra, mas a gente pode falar dessa forma, dos canos, né, onde passam todas as coisas em relação ao gás do petróleo. E é muito importante porque isso, por exemplo, supre 14% desse tipo de energia que a Europa precisa, por exemplo, 17% dos Estados Unidos. O percentual é mais ou menos esse, tá? Mas só para vocês entenderem qual que é o impacto e a importância. E a gente acaba voltando um pouco na história, né? Porque acaba sendo um problema que quem é dono de um espaço que tem uma determinada riqueza, então se a gente voltar na história do Brasil, colonização, né? A gente tinha o pau-brasil, nós tínhamos o ouro, depois veio o café, enfim, tem uma riqueza dentro daquela terra. Então não é só porque a gente evoluiu que alguns países não querem ser donos dessas terras como uma parte de monopolização, né? Se você é dono daquilo, você acaba, de certa forma, direcionando parte da economia do mundo que precisa de você, né? É uma questão de poder. Ego, poder, porque daí junta o pessoal, né, do presidente que tá ali dentro daquela posição. Então isso é uma coisa muito antiga e, lógico, pequenas coisas foram ocasionando isso. Mas não é uma coisa que aconteceu do dia pra noite, é uma coisa que tá sendo discutida e ao longo do tempo, lógico, vai explodindo e desencadeando isso. Perfeito. E aí vem aquela pergunta. A gente aqui, Brasil, né? Brasileiros que consomem em real, a gente precisa se preocupar com isso, Bru? Qual que é a atenção que a gente tem que ter? Então, vamos lá. Pro nosso dia a dia, né? Porque assim, afeta muito o dia a dia de todas as potências que estão envolvidas nisso, né? Por exemplo, a Alemanha, que precisa muito do que tá ali. Eles subsidiam ali parte dessa energia da Alemanha. E é muito necessário. Então, países como a Alemanha acabam sofrendo mais, como Estados Unidos, qualquer país da União Europeia. Aqui no Brasil, qual que é o impacto? É o impacto, vamos se dizer, você tem um impacto ali que vai dentro daqueles países. A gente não tem nada a ver. Só que tem uma questão de produto e ele vai se disseminando. Qual que é o produto? Petróleo. Então a gente viu o petróleo chegar a $100, né? Então a gente tem uma questão de moeda. Todas as moedas dos países que estão envolvidos, Ucrânia e Rússia, começam a disparar em frente ao dólar. É como se o real fosse a 10, 15 reais agora do dia para noite, se o Brasil tivesse envolvido. Está acontecendo com a moeda deles lá. Em relação ao Brasil, com o aumento do petróleo, onde que a gente se sente? No nosso combustível, no nosso diesel, no nosso combustível, que é essencial, né, no transporte de mercadorias aqui no Brasil. Então, que acaba encarecendo e vai começando a criar um efeito cadeia, né? Então, você vê, cara, mas é o petróleo?
petróleo ele é essencial para movimentar, gente. Então, como que o Amazonas recebe um determinado produto que foi importado por São Paulo, que foi produzido no Mato Grosso, ou que foi feito, eu dei um exemplo, mas são todos os estados. Nenhum estado garante a sua própria subsistência. Todos os estados precisam. A nossa malha rodoviária precisa estar constantemente fazendo essa distribuição de produto. Petróleo afetou diretamente o nosso combustível, aumenta o nosso combustível. O que eles fazem? As empresas, ela tem que aumentar o preço, porque ela não pode arcar com aquele determinado custo. Então, indiretamente, a inflação no Brasil acaba acontecendo em determinados produtos e pode gerar uma inflação um pouco maior. É menor? É muito menor, porque foi o que eu falei, nós não estamos centralizados ali no meio da situação. A gente vai pegando como se fosse as faísquinhas que soltam. Países como o nosso acabam pegando as faísquinhas do que sobra, do que resta daquilo e o que está ocasionando aquilo, os impactos daquilo. Perfeito, você citou, né, coisas mais do dia a dia que afetam, principalmente a inflação, que está totalmente ligada ao preço das coisas. E como é que afeta os investimentos no Brasil? Vamos dividir eles em 3 grupos? Vamos. Então, o primeiro grupo é a renda fixa no Brasil. Eu acho interessante falar isso, porque a renda fixa lá fora, né, a taxa de juros acaba ficando um pouco mais alta, porque você inflaciona determinados preços. Aqui no Brasil, se o impacto for muito grande, a nossa taxa de juros acaba aumentando. Se for muito grande, a gente não sabe o tempo que vai durar isso. Diga. E quando sobe a taxa de juros, quer dizer que vai render mais. Exato. Então, a renda fixa tende a render mais. Mas, assim, eu não quero direcionar para isso. Porque, assim, isso é uma incerteza. A gente não sabe quanto tempo vai durar, o que vai ser isso e se realmente vai afetar o Brasil dessa forma. Isso daqui são suposições do que acontece de efeitos de mercado. Hoje, a renda fixa, se eu falar friamente, não vai afetar nada na sua vida. A gente já está com uma taxa muito boa e você não vai deixar de investir na renda fixa por conta disso. Indiretamente afeta, mas de uma forma tão pequena que, assim, esquece, sua renda fixa está 100% segura ali. Perfeito. Então a gente vai de renda fixa, então vamos falar agora de ações. Exato. Como vamos afeta a nossa bolsa. Bolsa brasileira. Então vamos começar com a bolsa brasileira. Todo mundo deve ter entendido o mercado. Eu escutei o Will dizer, gente, se vocês quiserem seguir ele, chama @WillCastroAlves. Ele comentou de uma forma bem interessante. O mercado, ele é mais humano, o mercado financeiro, a bolsa brasileira, é mais humana do que a gente imagina. Ele é muito sensível. É como se fosse o marido ou a esposa traído, que fica chateado. O mercado é assim. Então, ele reage muito rapidamente. Ele é muito curtíssimo prazo. Ele é muito imediatista. Por quê? Porque a bolsa está oscilando diariamente. Então, um dos fatores é uma queda na bolsa. Tem duas coisas que podem ocasionar isso. Primeiro, a nossa bolsa brasileira tem muito investidor estrangeiro. Então, o que as pessoas sabem? O estrangeiro, né? O que ele faz? Ele fala, bom, não sei, pode estar acontecendo lá, mas eu não vou deixar meu dinheiro no risco num país também que eu nem sei o que vai acontecer. Então, ele fica tão averso ao risco que ele vai lá e pum, tira o dinheiro dele. Daí o que acontece? Pá, cai a nossa bolsa. Então, a gente tem um efeito desse de sair dólares do nosso país, sair da nossa bolsa e a gente ter eventualmente uma queda. E o segundo impacto, logicamente, são os impactos das empresas que estão lá, né? Então, se a empresa tem algum negócio que está vinculado internacionalmente, o impacto dela vai acabar sendo maior. O mundo inteiro começa a entrar numa recessão econômica, que é aquela segurada econômica, e acaba afetando a bolsa brasileira de qualquer forma. Então, agora vocês tendem a enxergar, né, principalmente dependendo de alguma decisão política econômica nossa, o impacto pode ser até maior. Então, ele é muito sensível a essas oscilações, são super sensíveis a qualquer coisa que aconteça no mundo. Como eu já falei no nosso podcast de renda variável, como eu comentei no nosso podcast de ações, e se vocês gostarem mais desse assunto, a gente traz mais aqui. E daí a gente vai dividir para as ações nos Estados Unidos. Elas tendem a sofrer um pouquinho mais, porque os Estados Unidos também tá como um foco de polo ali, né? Assim, os olhinhos, né? O Biden ali, vamos ver se vai brigar, se não vão brigar, se vai fazer. Dependendo do que os Estados Unidos fizer, o mundo vai, por consequência, sofrer bastante ou vibrar bastante. E daí aqui eu falo, né, gente, cá entre nós, cadê a China numa hora dessa? A China é aquela que se faz de desentendida. Tipo, o que tá acontecendo? É do meu lado, mas eu não tenho nada a ver.
boba, não é por isso que não vai dominar o mundo, entendeu? Por isso que não é pink cérebro. Não vai dominar o mundo porque é bundona. É verdade, gente. Eu tô desabafo da China. Porque a China, na hora que quer causar, tipo, parece pavão, apareceu, né? Daí na hora que tem uma guerra, fechou. É verdade, não se... Fechou o negócio de pavão e falou assim, não é comigo. Não se ouve falar da China nesse momento. Não, a China não aparece, né? Estados Unidos... Até o dia 25 que estamos gravando esse podcast, 25 de fevereiro. Não ouvi falar de China. Não ouvi, talvez. Não ouvi. Né, daqui 10 dias, talvez, Gente, mas hoje não. É engraçado, né? Ai, foi um desabafo no meio do podcast. Mas os Estados Unidos se posicionam. Estados Unidos é a economia global. A moeda dólar é a economia global. E tende a ser afetada. Porém, você tem 2 pontos, né? Bru, como que eu vou ser afetada? O que vai acontecer? Uma queda, gente. Então, quando você, por exemplo, abre o seu aplicativo ali da corretora americana, entre parênteses, quando você vê a sua ação, provavelmente ela vai estar negativa naquele dia. Vai estar menos 1%, menos 2%. Por quê? A mesma coisa da Bolsa Brasileira, só que em aspectos diferentes. A Bolsa Brasileira, a gente falou do investidor estrangeiro. Na americana, é o impacto direto da empresa que tá ali. Então, dependendo da empresa que tá ali, o quanto que ela utiliza aquilo. E, logicamente, o posicionamento político americano, né? Apesar da Bolsa Americana não ser tão sensível quanto a brasileira, porque, geralmente, a política não afeta a economia americana. Porém, a gente tá numa tensão, né, gente? A gente tá numa tensão global. As empresas precisam que tudo esteja tranquilo. E outra, elas oferecem ali, vocês têm que pensar que são as maiores empresas do mundo. Então, afeta desde uma Amazon até um Walmart, por exemplo, enfim. Afeta por quê? Porque as pessoas começam a ficar retraídas, medo de guerra, medo se o país vai colocar lá, vai colocar as tropas lá ou não, né? No caso dos Estados Unidos, medo que a Europa não consuma mais o produto que precisa. E os produtos que estão indo para a Europa, que é um mercado super interessante para os Estados Unidos. Estados Unidos também tá ali dentro da OTAN. Enfim, são tantas coisas envolvidas que acaba afetando, porque nesse sentido a gente vai entrar numa recessão praticamente global, né? Vai acabar afetando todo mundo. Existem países, o que é legal falar, existem países que, se eles estiverem lutando sozinhos, como a Coreia do Norte, que tem lá, é sua fechada, cara, ele tá no canto dele, entendeu? Por mais que a gente ache errado, alguém ache errado esse autoritarismo e tudo mais, ele não está afetando ninguém. E é bom ninguém afetar também, porque ele tem umas bombas lá que é melhor não segurar. É melhor. É melhor deixar ele ali no canto. Mas você vê que ele não tá afetando ninguém. É assim, me deixa quieto no meu canto e me deixa fazer. O problema é quando 2 países de extrema importância, com um produto muito importante que tem ali pro mundo, alguém tem que se posicionar, né? E daí fica naquele negócio. Quem vai se posicionar diante de tantas ameaças e essas coisas? E a bolsa, o que ela faz? Ela sente. Gente, a bolsa, lembrem sempre, guarda essa frase. A bolsa, a americana, brasileira, não importa. É como marido ou mulher traído, tá? Fica chateado. Entendemos. Então, ó, vamos recapitular aqui o que a gente falou. Trouxemos o resumo, né, do que tá acontecendo nesse momento. Falamos de como afeta, né? Esse conflito afeta o nosso dia a dia, como afeta os investimentos no Brasil. Falamos também de como afeta a Bolsa Americana. E eu gostaria de saber, Bru, se existe a possibilidade de perder muito dinheiro ou de ganhar muito dinheiro neste momento. Deixa eu ver minha bola de cristal aqui, peraí. Eu tô pensando aqui. Não consegui. Perfeito. Não consegui. Perfeito. Então, as pessoas estão se perguntando isso. Não, será que tem como eu aproveitar esse momento e ganhar algum dinheiro? Aonde eu coloco pra ganhar isso? Primeiro. Onde eu vou perdê-lo? Primeiro, né? A primeira coisa que vocês precisam tirar da cabeça, né? Vocês precisam totalmente tirar isso. Eu não gosto muito dessa pergunta. Onde eu ganho dinheiro? Eu escutei uma vez, você tem que tomar muito cuidado com o seu ego, o que você quer. Porque você pode ir para um viés positivo e para um viés negativo. A pessoa que só quer ganhar, ela vai para o viés negativo. E provavelmente ela nunca vai ganhar. Porque é a oportunista da melhor oportunidade. Agora, quando a gente entra numa recessão global, principalmente a economia, que é o que a gente está vendo, enxergando e provavelmente vai acontecer, você vai sentir o impacto nas ações. Não tem jeito. Lembra o começo da pandemia? A maioria das minhas ações americanas eu comprei no começo da pandemia, mais ou menos em março de 2020. Eu lembro que na época a Disney chegou a cair 26%, ou sei lá, em alguns dias, em algumas semanas. E o que eu fiz? Eu comprei.
E eu ganhei, depois de 1 ano e meio, 326%. Ela, assim, foi uma coisa absurda. Essa ação específica, teve outras que eu ganhei 70%. Por quê? Porque eu soube comprar. Momento de queda é a melhor oportunidade. Eu não gosto dessa palavra, chama preço descontado. Alguns analistas falam dessa forma, outros não, analistas de ações. Mas, dependendo da empresa, é uma oportunidade de você comprar mais barato, né? Então a gente tá num cenário que o dólar tá mais barato, a gente tá vendo as ações que estavam um preço muito alto, num preço um pouco mais barato. Então você se posicionar. Aqui no Brasil, pode ser que é uma boa, eu não gosto da Bolsa Brasileira, mas nos Estados Unidos também é interessante. O que é importante? Vocês não venderem. Não venderem. Ai, caiu, eu vou vender. Tá, então você vai perder dinheiro. Então é assim, sendo bem clara, você vai perder dinheiro. O maior erro de um investidor, e aquele investidor que não vai ter sucesso, é aquele que sabe que na hora que cai não é hora de vender. Cai nesse sentido, eu não tô falando de cair, enfim, com um problema igual a gente tem aqui no Brasil, corrupção dentro de uma empresa, porque daí dificilmente ela vai levantar. Eu tô falando das ações principalmente americanas, dentro de um cenário que as pessoas têm me perguntado, porque tem visto cair 2%, 3%, tô falando, não vende. Ações é longo prazo. Eu já falei isso pra vocês e vocês precisam guardar isso na sua cabeça. Isso são ciclos econômicos, são crises econômicas e elas passam. E os Estados Unidos sempre é o primeiro país a se recuperar. Então agora é momento de oportunidade. Muito legal. E ainda pegando uma carona nisso, e quem já tem ali as ações compradas e tá ali, o que eu faço? Vende ou mantém, Bru? Não, foi o que eu comentei. Se você vender, provavelmente você vai perder dinheiro, né? Principalmente porque eu sei que muitos de vocês acabaram de comprar. Então, assim, você tá praticando dentro da Bolsa de Valores como se fosse só não é day trade porque você não fez no mesmo dia. Mas você tá fazendo um trade. Você tá vendo, não, vou perder dinheiro, vou tirar. Tá bom, tira, perde dinheiro e daí você depois vai vir me falar que ficou frustrado e que perdeu dinheiro. Mas não, o erro foi seu de você não traçar a sua estratégia, saber que agora é um momento e que você tem que esperar para você poder recuperar isso. Eu, por exemplo, tenho uma visão. Eu não vendo de jeito nenhum na queda. Eu, pelo menos, preciso ficar pau a pau. Não quero perder meu dinheiro. Se eu coloquei 100, quero resgatar 100. Não importa. A gente conversou muito sobre isso, né? No podcast anterior sobre renda variável. Exato. Não importa, né? Mas eu vou deixar lá. Eu não me permito perder o dinheiro dessa forma. Por conta do quê? Uma ansiedade? Porque tô perdendo? Não. Entendo o que tá acontecendo. E vamos voltar à frase. Ações a longo prazo. Vocês acabaram de comprar. E agora vocês estão passando uma crise. Eventualmente, a gente tá passando por uma crise que eventualmente vai se transformar numa guerra. Esperamos que não. E vai gerar aí mais uns burburinhos de uns 3 meses, vamos dizer. Espero eu que muito menos. Aguenta? Segura? É agora que é a hora que você vai mostrar que você é um bom investidor. Muito bacana. E quem ficou com dúvida, como te encontra? @BruAleman e @fazascontas.podcast. Eu adorei esse episódio. Eu também. Gostei muito. Ele é sucinto, mas assim, é só pra poder contextualizar, né? Depois a gente dá uma aula mesmo. Não, já foi uma super aula. Acredito que tirou a dúvida de muitas pessoas, né? Que estavam aí sem entender, principalmente como essa guerra que infelizmente está acontecendo, influenciaria, né? Pode influenciar e, enfim, nosso dinheiro aqui no Brasil. Exatamente. É isso. Então, Bru, muito obrigada e até o próximo episódio. Até, gente. Um beijo. Beijo. Você ouviu Faz as Contas. Faz as contas. Oferecimento GetNet. Maquininha com aluguel zero. Acesse getnet.com.br. Tamo junto. E Avenue Banking. Sua vida financeira global e em dólar. Saiba mais em avenue.us. Maquininha com aluguel zero? É isso aí, tamo junto! Você recria seu negócio sem custos de mensalidade com a GetNet. Escolha a sua maquininha e vem com a gente. E o melhor, aqui as taxas são bem menores que na concorrência, a partir de 1,89%. Acesse getnet.com.br e alugue já. Zero?